Sessão solene em homenagem às igrejas presbiterianas do Brasil e aos 145 anos do Instituto Presbiteriano Mackenzie. Esta sessão foi requerida pelos nobres deputados, professor Vitório Gale, esse que está presidindo, André Moura e Gilberto Nascimento. Convidamos então para compor a mesa, deputado professor Vitório Gale, deputado federal André Moura, está encaminhando, deputado federal Gilberto Nascimento, já está aqui conosco, reverendo Roberto Brasileiro da Silva, presidente do Supremo Concílio da Igreja Presbiteriana do Brasil. Essa sessão também foi requerida pelos nobres colegas André Moura e também pelo nobre colega Gilberto Nascimento. Convidamos o referendo Juarez Marcondes Filho, secretário executivo do Supremo Concílio da Igreja Presbiteriana do Brasil. Convidamos também o presbítero Dr. Maurício Melo de Menezes, presidente da Universidade Mackenzie. Convidamos o presbítero José Inácio Ramos, presidente do Conselho Deliberativo do Instituto Presbiteriano Mackenzie. Convido todos a ouvir o hino nacional. Ouviram o Ipiranga
Convidamos o deputado André Moura para fazer parte à mesa, que é um dos colegas também que é autor de requerimento. Vamos assistir agora um vídeo institucional sobre o nosso evento, a Igreja Presbiteriana. A Igreja Presbiteriana é fruto da Reforma Protestante, tendo surgido na Confederação Suíça no século XVI, sob a liderança dos reformadores Ulrico Zwinglio e João Calvino. A igreja é chamada presbiteriana devido ao seu sistema de governo por meio de oficiais eleitos, os presbíteros, como se observa no Novo Testamento. Dentro de poucos anos, o chamado movimento reformado se difundiu por vários países europeus e mais tarde alcançou os Estados Unidos. Em 1859, vindo daquele país, chegou ao Rio de Janeiro o reverendo Ashbal Green Simonton, o fundador da Igreja Presbiteriana no Brasil. Nos anos seguintes, vieram muitos outros missionários e também foram ordenados vários pastores brasileiros. Multiplicou-se o número de igrejas e outras instituições em muitas partes do território nacional. Esse crescimento permitiu, em 1888, a criação do Sínodo Presbiteriano, que marcou a autonomia da Igreja brasileira em relação às igrejas mães norte-americanas. Em 1910, completou-se a estrutura administrativa da Igreja Presbiteriana do Brasil, com o surgimento de sua Assembleia Geral, mais tarde denominada Supremo Concílio. Em 1959, no Templo da Igreja Presbiteriana do Rio de Janeiro, foi comemorado o primeiro centenário do presbiterianismo no Brasil, com a presença do presidente Juscelino Kubitschek de Oliveira, que estava prestes a inaugurar a nova capital federal. Em mais de um século e meio de existência, a Igreja Presbiteriana do Brasil tem dado contribuições significativas ao país. Vários de seus pastores e membros foram figuras relevantes na vida nacional. Estiveram ligados à Igreja Presbiteriana, entre outros, o cientista Vital Brasil, o intelectual e educador Erasmo Braga, o presidente da República, João Café Filho, e o escritor Orígenes Lessa, membro da Academia Brasileira de Letras. Além de seu trabalho evangelístico e pastoral, a Igreja Presbiteriana tem se dedicado a um amplo programa assistencial e social. Desde o início, uma área de especial contribuição dos presbiterianos no Brasil tem sido a educação. Esse fato reflete uma das principais ênfases da Reforma Protestante, preocupada com que as pessoas pudessem ler e estudar a Bíblia e ser elementos participativos na comunidade. Algumas das grandes universidades do mundo foram fundadas por presbiterianos, como a de Genebra, na Suíça, de Edimburgo, na Escócia e de Princeton, nos Estados Unidos. Ao longo de um século e meio, a Igreja Presbiteriana fundou escolas nas mais diversas regiões do Brasil. Todavia, a primeira e mais importante instituição educacional presbiteriana do Brasil foi a Escola Americana de São Paulo, criada em 1870, apenas 11 anos após a chegada dos presbiterianos ao Brasil. Depois da proclamação da República, a Escola Americana se transformou no Mackenzie College, antecessor da Universidade Presbiteriana Mackenzie, uma das mais destacadas do país, criada em 1952. Os principais implantadores da Escola Americana Mackenzie College foram o pastor George Chamberlain, o educador e médico Horace Lane e o pastor e engenheiro William Alfred Weddell. Durante sua longa história, o Mackenzie tem dado demonstrações de pioneirismo e inovação na educação brasileira. São exemplos disso o Jardim da Infância em 1878, um dos primeiros do país, uma das primeiras equipes de futebol e a primeira de basquete do Brasil, ainda em fins do século XIX. Uma das mais antigas faculdades de engenharia do país, cujos primeiros diplomas foram expedidos em 1900. O primeiro curso de engenharia química do país,
a primeira faculdade de arquitetura do Brasil com essa designação e a primeira reitora de uma universidade brasileira, doutora Esther Figueiredo Ferraz. Nas últimas décadas, o Instituto Presbiteriano Mackenzie expandiu as suas instalações, criando novas unidades em Alphaville, Campinas, Rio de Janeiro e Brasília. Em todas as 5 unidades estudam quase 45 mil alunos e trabalham perto de 3.500 colaboradores. Há vários anos, a Mackenzie é considerada a melhor universidade particular do estado de São Paulo. Como entidade confessional que é, ligada à Igreja Presbiteriana do Brasil, o Instituto Presbiteriano Mackenzie abraça explicitamente o seu caráter cristão, evangélico e reformado. Uma das expressões dessa confessionalidade é o Sistema Mackenzie de Ensino, um amplo conjunto de materiais didáticos para a educação infantil e os ensinos fundamental e médio, tendo como fundamento a cosmovisão cristã e bíblica. Atualmente, esse sistema é utilizado por 40 mil estudantes no Mackenzie e em 240 escolas conveniadas. Por último, é importante destacar o caráter filantrópico e social do Mackenzie, tendo como missão principal o serviço à coletividade. Essa foi uma das características da escola desde seus primeiros dias, em 1870, dar oportunidades de estudo a todos, independentemente de suas condições socioeconômica, étnica, política ou religiosa. Atualmente, a instituição tem mais de 20 mil alunos bolsistas, sendo quase 8 mil na rubrica Filantropia. Outra expressão desse interesse é o Projeto Mackenzie Voluntário, criado em 2004, que busca envolver toda a comunidade mackenzista em grande número de projetos sociais relevantes ao redor do país, tendo em vista os objetivos de desenvolvimento e promoção humana, estabelecidos pela Organização das Nações Unidas. Desde meados do século XIX, a Igreja Presbiteriana do Brasil e o Instituto Presbiteriano Mackenzie têm trabalhado lado a lado com o objetivo de beneficiar a nossa nação. Não obstante suas limitações, a Igreja e sua grande escola se sentem honrados em contribuir para que a sociedade brasileira seja mais próspera, mais humana e mais fraterna. Queremos registrar a presença do pastor Everaldo, presidente do PSC, Partido Social Cristão, senador Marcelo Crivella, líder do PRB do Senado. Também está presente o senador José Medeiros, do nosso estado lá de Mato Grosso, que também é presbiteriano. Nós vamos agora fazer o discurso do nosso presidente Eduardo Cunha. Em virtude de agenda, ele não pôde estar presente. O senhor presidente pronuncia o seguinte discurso: Senhoras e senhores deputados, a homenagem que ora prestamos às igrejas presbiterianas do Brasil e ao Instituto Presbiteriano Mackenzie é uma demonstração do apreço que esta casa nutre para com entidades e instituições que prestam, nos mais diversos campos, grande serviço à sociedade brasileira. Em nome da mesa diretora da Câmara dos Deputados, apresento nossas boas-vindas às autoridades religiosas e fiéis da Igreja Presbiteriana, bem como aos dirigentes e funcionários do Mackenzie, presente a esta solenidade. Aproveito ainda para saudar os proponentes da sessão, deputados professor Vitório Gale, André Moura e Gilberto Nascimento, pela elogiável iniciativa. A presença das igrejas presbiterianas no Brasil é decorrência do trabalho missionário do reverendo Asbel Green Simon, enviado pela Igreja Presbiteriana dos Estados Unidos ao nosso país em 1859, para assumir o encargo de levar o Evangelho a novos lugares e a novas criaturas. A messe rendeu bons frutos, enraizou-se, ganhou força e prosperou por todos os cantos do país. Hoje,
organizado em diferentes denominações, entre as quais a Igreja Presbiteriana do Brasil, a Igreja Presbiteriana Independente do Brasil, a Igreja Presbiteriana Conservadora, a Igreja Presbiteriana Fundamentalista, a Igreja Presbiteriana Renovada do Brasil e a Igreja Presbiteriana Unida do Brasil. O presbiterianismo sustenta a tradição teológica reformada, que se ampara em fortes símbolos da fé e padrões doutrinários. Por oportuno, não podemos deixar de mencionar e enaltecer o relevo social das obras patrocinadas pela comunidade presbiteriana, em especial aquelas voltadas para o combate à pobreza e atenção à saúde e à educação. Sem se desvincular dos preceitos bíblicos, a doutrinação ensina que a capacidade de se indignar diante dos problemas sociais, da miséria e das injustiças não pode ser perdida. E essa linha de ação que estimula os indivíduos a serem atuantes e solidários na superação das mazelas nacionais está fortemente presente no maior braço de atuação social do presbiterianismo do Brasil, o Mackenzie. Em 145 anos de história, a instituição de ensino acolheu e formou um número expressivo de brasileiros, sempre promovendo a inclusão e a inovação e buscando a excelência acadêmica. O pioneirismo, o cultivo intelectual, a pesquisa e o desenvolvimento científico são marcas fortes do Instituto Presbiteriano Mackenzie. E auguramos que essas marcas nunca se apaguem, pois elas constituem o alicerce do mais rico patrimônio que uma instituição de ensino pode construir, credibilidade e respeito junto às suas co-irmãs e à sociedade. A todos os que carregam o honroso peso de manter em patamar elevado o nome, as tradições, a excelência do Instituto Brasileiro, do Instituto Presbiteriano Mackenzie, docentes, alunos, dirigentes, pesquisadores e demais colaboradores, nossos cumprimentos e nosso apoio. Os senhores personificam o êxito de um trabalho árduo e perseverante, que tem seu fulcro em princípios teológicos e humanísticos de elevado valor. Por fim, diante do relevante histórico da respeitabilidade adquirida entre as religiões cristãs e da imponência das contribuições sociais suscitadas pelas igrejas presbiterianas do Brasil, expresso o sentimento de honra dos integrantes da Câmara dos Deputados em promover esta homenagem. Parabéns. Registramos as presenças dos deputados Laércio Oliveira, Silas Brasileiro, Leonardo Quintão e Mauro Pereira. Eu convido o nobre deputado Gilberto Nascimento a assumir a presidência, que eu vou proferir o meu discurso em homenagem à Igreja Presbiteriana. Sentar ao seu lado, é um prazer. Neste momento, essa presidência passa a palavra ao representante do Estado do Mato Grosso, nosso deputado professor Vitório Gali, para que faça seu pronunciamento. Bem, primeiramente eu quero cumprimentar todos os presentes e agradecer ao nosso bondoso Deus pela oportunidade em que a Igreja Presbiteriana deixa suas marcas em solo brasileiro. Trabalho muito importante
que os presbiterianos vêm fazendo desde quando chega aqui ao Brasil. E nasceu em meu coração em homenageá-lo, pois a gente vem percebendo o grande trabalho que a igreja vem desenvolvendo no nosso país, não só na evangelização, mas também nas práticas sociais, educacionais, onde ela vem marcando presença, contribuindo assim para uma melhor qualidade de vida para os brasileiros. A marca e a presença da Igreja Presbiteriana está em todos os municípios do nosso Brasil. Não interessa se é uma igreja grande ou pequena, mas ali está a marca, a presença. E em vários desses municípios está também a presença da ação educacional, da ação social em que a Igreja Presbiteriana vem desenvolvendo. Principalmente as faculdades Mackenzie, que é um referencial em nosso Brasil. Milhares de brasileiros têm passado pela Mackenzie em diversos cursos e hoje são profissionais de qualidade em nosso Brasil. Portanto, fica aqui o meu reconhecimento, as minhas homenagens, embora sendo assembleiano, mas reconhecendo o brilhante trabalho que a Igreja Presbiteriana vem desenvolvendo em solo brasileiro. Que Deus possa abençoá-los grandemente. Fica aqui meus aplausos, minhas moções de agradecimento, e que Deus possa abençoá-los mais e mais, e muito mais que vocês possam fazer pelo nosso querido Brasil. Deus abençoe. Muito bem, depois do deputado Vitório Galli, vamos então ouvir agora um dos subscritores também da sessão, deputado federal André Moura, autor do requerimento também da sessão solene, que é deputado pelo estado de Sergipe e aqui nessa casa, líder do Partido Social Cristão. Tem Vossa Excelência a palavra. Senhor presidente, deputado Gilberto Nascimento, um dos autores desta sessão solene, em homenagem às igrejas presbiterianas do Brasil e aos 145 anos do Instituto Presbiteriano Mackenzie, meu caro deputado professor Vitório Galli, também subscritor desta sessão solene, cumprimentar aqui o reverendo Roberto Brasileiro da Silva, presidente do Supremo Concílio da Igreja Presbiteriana do Brasil, o reverendo Juarez Mascarenhas Filho, secretário executivo do Supremo Concílio, o presbítero Dr. Maurício Melo de Menezes, presidente da Universidade Mackenzie, e o presbítero José Inácio Ramos, presidente do Conselho Deliberativo do Instituto Mackenzie. Saudar aqui e cumprimentar o presidente e nosso líder maior, o presidente nacional do PSC, pastor Everaldo, cumprimentar os queridos colegas deputados federais que aqui se encontram, saudar a todos em nome do querido amigo e conterrâneo de Sergipe, deputado Lécio Oliveira, os senadores que aqui estão presentes, em nome do senador Crivella, e saudar aqui também o nosso querido e sempre deputado, não é? Que sempre nos honra, o deputado Costa Ferreira do estado do Maranhão. Mas, senhor presidente, senhoras e senhores deputados, demais presentes, em nome do Partido Social Cristão, enquanto líder da nossa bancada aqui na Câmara, com muita alegria que compareço a esta tribuna para render as nossas homenagens às igrejas presbiterianas do Brasil, em especial aos 145 anos do Instituto Presbiteriano Mackenzie. Quero, por oportuno, enviar aqui mais uma vez a minha saudação aos deputados professor Vitório Galli e deputado Gilberto Nascimento, nossos parceiros de luta pelo PSC, e pela iniciativa em requerer essa justíssima sessão solene de homenagens. Nós que fazemos parte do Partido Social Cristão, que nos posicionamos incessantemente em defesa da família tradicional cristã, que estamos comprometidos com valores éticos e morais, não poderíamos nos excusar em participar deste momento de deferência às igrejas presbiterianas de todo o Brasil, que, muito mais que pregar a palavra,
realizam trabalhos sociais relevantes por meios de instituições de ensino, desde o infantil até o superior, que tem alcançado excelência e reconhecimento internacional, a exemplo do Instituto Presbiteriano Mackenzie, também homenageado nesta presente sessão. Quero aproveitar a oportunidade, senhor presidente, senhoras e senhores deputados, para dirigir-me agora ao povo cristão, aqui presente, aos que nos ouvem pela Rádio Câmara, nos assistem pela TV Câmara e acompanham pela internet ou por outras mídias disponibilizadas por esta casa. A igreja é fonte de luz da filosofia de Cristo. Aquele que crê deve escolher por sua própria consciência servir a Deus. Jesus vivia o Evangelho 24 horas por dia e assim devem ser conosco também. E como devemos viver esse Evangelho? Praticando a caridade, fazendo bem ao próximo e levando uma vida de acordo com os preceitos cristãos. Esmerar-se no amor ao próximo é uma das características do povo presbiteriano, que prima pela fé nos ensinamentos de nosso Senhor Jesus Cristo e busca cumprir os propósitos do reino de Deus na sociedade, com o objetivo de propiciar condições para a plena realização da pessoa humana em relação a si mesmo, ao próximo e a Deus. Essa belíssima história origina-se no calvinismo, um movimento religioso protestante do início do século XVI. Porém, só chegou às terras brasileiras em 1859, por meio do missionário americano Ashbel Green Simon, que desembarcou no Rio de Janeiro em 12 de agosto daquele ano para fundar a Igreja Presbiteriana no Brasil. O ex-padre José Manuel da Conceição foi o primeiro brasileiro a ser ordenado ministro protestante. Em abril de 1860, foi realizado o primeiro culto em português no Brasil. Com a chegada dos missionários da Igreja Presbiteriana do Sul dos Estados Unidos, uma nova etapa na história se inicia. Nos dias atuais, a Igreja Presbiteriana do Brasil possui milhares de igrejas locais, emissoras de rádio e televisão, além de 1 milhão de membros. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, muito mais do que trazer à luz do conhecimento toda a trajetória histórica dessa magnífica igreja, quero, em nome de toda a bancada e de todos que fazem o Partido Social Cristão, dirigir-me ao povo presbiteriano para proferir algumas palavras de fé. Vivemos numa época de relativismo moral em todos os aspectos e é necessário que os ensinamentos da doutrina cristã façam parte dessa nossa rotina. A evangelização, o conhecimento da Bíblia e o respeito à palavra são os caminhos seguros até a graça e a misericórdia de Deus. É urgente disseminarmos o Evangelho da salvação. É imperativa a divulgação da palavra de Cristo para encaminhar o fiel na trilha da retidão, da honestidade, da benevolência e da paz. A Igreja Presbiteriana no Brasil, por seu alcance territorial, realiza um impecável trabalho de evangelização e da disseminação da palavra. O ensinamento pastoral é essencial para que colhamos os frutos da doutrina e, de forma concreta, passemos a exercer em nossa vida cotidiana tudo o que aprendemos nos cultos com as leituras das Escrituras Sagradas. O crente deve sempre buscar sinais da Igreja Divina, preservando em sua fé, mantendo uma vida de retidão e de obediência a Deus. É essencial vivermos uma vida cristã, trabalharmos como igrejas e darmos o nosso testemunho das bênçãos alcançadas. A alegria da vida em Cristo é a celebração das providências divinas. É imprescindível e urgente refletirmos seriamente sobre o papel da igreja no mundo contemporâneo, na sociedade complexa e que vivemos, para a qual podemos dar uma contribuição inestimável com os valores do Evangelho. Precisamos buscar incessantemente novos campos para a pregação do Evangelho e a plantação de novas igrejas. Os fundadores da Igreja Presbiteriana priorizaram a evangelização e a plantação das igrejas, mas isso não os impediu de atuarem em outras áreas importantes, como a educação geral, que é um importante instrumento de serviço à coletividade. Em quase todas as regiões do país, os presbiterianos criaram boas escolas, algumas de grande porte, como a Escola Americana de São Paulo e Curitiba, o Colégio Internacional de Campinas, o Colégio Gammon Lavras, o Colégio Agnes e a Universidade Presbiteriana Mackenzie e a Faculdade Presbiteriana Mackenzie Rio.
Não podemos deixar de citar o Instituto Presbiteriano Mackenzie, objeto de nossas homenagens na manhã de hoje, instituição educacional da natureza confessional presbiteriana. O Instituto Mackenzie objetiva desenvolver atividades dentro de um ambiente de fé cristã evangélica e reformada. O Instituto Presbiteriano Mackenzie, que ora completa 145 anos, possui uma rede educacional tradicional fundada por missionários na cidade de São Paulo, com filiais em Brasília, Campinas, Recife e Rio de Janeiro, atuando desde a educação fundamental até a pós-graduação, passando pelo ensino médio e pelo ensino superior. É por tudo isso, senhor presidente, deputado Gilberto Nascimento, meu caro deputado Vitório Galli, que nós apoiamos, os nobres pares do Partido Social Cristão no momento em que decidiu-se requerer essa sessão solene de homenagens. É com muito respeito e admiração que todos nós, que fazemos o Partido Social Cristão, reverenciamos as igrejas presbiterianas do Brasil. Da mesma forma, envio toda a nossa estimada e consideração de todos nós que fazemos o PSC ao povo da Igreja Presbiteriana do Brasil. Não há como desprezar o trabalho valioso e abençoado que homens e mulheres têm dado à sua igreja e ao reino de Deus e também a todo o povo brasileiro, contribuindo de forma inestimável, com inteligência, talento, dedicação e fé, trabalham para que a igreja cresça, contribua com um país mais justo, mais fraterno, com menos desigualdades sociais e que cada vez mais possa disseminar o amor de Cristo. Essa é a homenagem de todos nós que fazemos o Partido Social na Câmara Federal, a todos que fazem a Igreja Presbiteriana e também a todos que fazem o Instituto Mackenzie na manhã de hoje, nessa sessão solene de justas homenagens. Muito obrigado e um forte abraço a todos. Muito bem, deputado André Moura. E agora vamos ao nosso querido reverendo Roberto Brasileiro da Silva, que é presidente do Supremo Concílio da Igreja Presbiteriana no Brasil, que também fará o seu pronunciamento. Em seguida, passarei a palavra aos senadores e aos senhores deputados. Professor Vitório Galli, nossa saudação. Deputado André Moura, nossa saudação. Deputado Gilberto Nascimento, a nossa saudação e a nossa gratidão. Eu quero expressar em nome da Igreja Presbiteriana do Brasil e em nome do Instituto Presbiteriano Mackenzie a nossa profunda gratidão por essa homenagem no dia de hoje. Nosso querido pastor Veraldo, a nossa saudação como presidente do partido e a nossa gratidão também por estar presente nesta homenagem aqui na Câmara. Nossos deputados presentes, nossos senadores, meu povo presbiteriano, meus queridos colegas pastores, meus queridos do coral, minhas queridas do coral, um coral tão belo, tão bonito, que Deus esteja abençoando-as cada vez mais e louvando a Deus pela vida de vocês. Meus queridos irmãos pastores presbiterianos e também aqueles que trabalham e lutam no Mackenzie. De uma forma muito especial, o presbítero José Inácio, presidente do Conselho Deliberativo, o presbítero José Maurício, o nosso presidente da nossa Direx, a nossa saudação, o nosso reitor que está presente, a nossa saudação, nosso chanceler também que está presente, nós louvamos a Deus pela vida de cada um dos senhores. Meus queridos, a Igreja Presbiteriana no Brasil, ela é construída dentro de 3 pilares. Um dos pilares principais para nós é a soberania de Deus. Nós cremos que Deus é soberano sobre todas as coisas. Tudo que acontece, tudo que existe, tudo que é dirigido, é mão de Deus. Muitas vezes é difícil para nós compreendermos que o mundo em que nós estamos inseridos pertence a Deus e é dirigido por Deus. Quando nós olhamos a história de Israel, nós vemos Israel sendo conduzido para a Babilônia. E Jeremias, o profeta, faz questão de mostrar que foi o Senhor que levou o seu povo até a Babilônia. E o mesmo Deus que o levou é o mesmo Deus que cuida. Então a Igreja Presbiteriana, o Instituto Mackenzie, ele vive sob a soberania de Deus. O outro pilar nosso é a expansão do reino.
Nós cremos que nós somos chamados para levar o Evangelho a todas as criaturas, não só do Brasil, mas do mundo. Por isso nós somos uma igreja missionária. Nós vivemos dentro da visão missionária da expansão do reino. E nós temos a obrigação dessa expansão. A igreja está presente em todo o solo brasileiro, possivelmente com congregações, com pontos de pregação e com igrejas construídas em quase todos os municípios brasileiros. Algumas vezes nós temos pontos de pregação, que é um trabalho bem incipiente, com congregações nossas já organizadas e igrejas organizadas. Hoje nós temos mais de 6 mil templos espalhados pelo Brasil. Outro aspecto que nos chama a atenção que a igreja é que nós temos uma visão social. Nós herdamos de João Calvino a visão do cuidado do homem, a valorização do ser humano. E por isso a igreja presbiteriana se preocupa com a educação. O Mackenzie é parte desse trabalho educacional da igreja presbiteriana. Fora o Mackenzie, nós temos mais de 300 escolas linkadas, unidas à igreja presbiteriana, espalhadas por todo o nosso solo brasileiro. Nós temos hospitais ligados à igreja. Então há uma preocupação social da igreja. E nós louvamos a Deus pela nossa Universidade Mackenzie, que atende hoje em torno de 45 mil alunos. O nosso projeto é, em poucos anos, ter pelo menos mais 50 colégios Mackenzie espalhados pelo Brasil. Nós defendemos a educação e nós gostaríamos de deixar bem claro isso para todos. Então, nesses 3 pilares, funda-se a Igreja Presbiteriana do Brasil, na soberania de Deus, na expansão do reino e na obra social. Que Deus possa nos abençoar e abençoar esta casa. E eu gostaria de terminar orando por esta casa, que um dos grandes objetivos da igreja é orar pelo Congresso Nacional, orar pela Câmara, orar pelos deputados e dizer para cada um dos senhores: a igreja participa das lutas, das batalhas e das vidas de cada um dos senhores. Em nossas igrejas, espalhadas em todo o solo brasileiro, há um pedido único: ore pelo nosso Congresso, ore pela nossa Câmara de Deputados, ore pelo nosso Senado, neste momento que nós estamos vivendo. Que Deus nos abençoe. E eu gostaria de orar terminando. Ó Pai eterno, nós te louvamos e te agradecemos por esta casa. Derrame sobre esta casa e sobre o Senado a tua bênção, em nome do teu Filho Jesus, e sobre o governo nosso. Dirija tudo de acordo com a tua soberania. E em nome do teu Filho Jesus que oramos. Amém. Nesse momento, dando continuidade, eu vou convidar aqui, nós temos a presença de 2 senhores senadores, e vou convidá-los. Senador, na Bíblia, quando Jesus vai à crucificação, a Bíblia diz que veio um homem, um senador honrado chamado José de Arimateia, e ali foi entregue, ele pediu o corpo de Jesus. Portanto, senador Crivella, só defende o corpo quem é do corpo. Tinham tantos outros senadores ali, mas foi exatamente José de Arimateia. Senadores honrados que estão aqui conosco esta manhã, senador que não é José de Arimateia, mas é José Medeiros, que é lá da igreja presbiteriana também, no estado do Mato Grosso, e nós gostaríamos de passar a palavra a Vossa Excelência, e em seguida ao senador Crivella, e logo em seguida aos nossos deputados. No intervalo de um senador para o outro, nós vamos também ouvir o nosso coral da Igreja Presbiteriana de Brasília. Então nós vamos ouvir 2 senadores e logo depois essas belas jovens farão a sua apresentação. Em nome do deputado federal Vitório Galli, gostaria de cumprimentar todos os parlamentares aqui presentes. E em nome do reverendo Roberto Brasileiro e do meu amigo Maurício Menezes, gostaria de cumprimentar todos os irmãos aqui presentes. Minha história com a igreja presbiteriana, ela vem muito distante, viu, o deputado Vitório Galli? Na década de 70, a minha família saiu do sertão de Caicó
e veio para o Mato Grosso. E tem uma coisa interessante, que minha avó ela era católica, mas daquela de fazer calo no joelho, de tanto rezar. E também ela era ativista. Ela dizia que quando um crente passava perto que ela ficava sabendo, fechava as portas para não ter o mínimo contato. Mas nós viemos do Nordeste para cá, lógico, foi uma mudança muito grande, porque sai a família, minha avó teve 23 filhos, dos quais 12 acabaram morrendo devido à desnutrição infantil, e, enfim, não era privilégio, ali a desnutrição infantil matava crianças a rodo mesmo. Mas, para encurtar a história, nós viemos morar na região, no interior do Mato Grosso, na região do Areia, e ali tinha um reverendo da igreja presbiteriana que andava num jipinho Willys. Os irmãos mais velhos da igreja presbiteriana sabem muito bem do que eu estou falando. Eram jipinhos azuis que os presbíteros e os reverendos usavam para evangelizar. E na verdade eles não faziam só a evangelização. Eles faziam uma parte do estado que não chegava naquela época nesses rincões do Brasil. Aquele jipe, aliás, tinha que ser jipe por quê? Eram jipes traçados que só eles conseguiam ir naquelas estradas que muitas vezes era aberto a foice e que atolava, era uma luta. E ali eles pregavam o evangelho e também levava a estrutura básica, às vezes injeção, essas coisas que na roça não tem. Minha família, como eu disse, morava na região do Areia, extremamente paupérrimo, mas não tinha ali a igreja católica. E minha avó acabou um dia sendo convencida a ir na igrejinha da Baunilha, lá na região, no interior, na zona rural de Guiratinga, para assistir um culto. Bem, ela se converteu e desse trabalho do reverendo, hoje mais de 100 pessoas da minha família aceitaram o evangelho. Mas tem uma coincidência, e já parto para o final, senhor presidente, muito, muito interessante. O tempo se passou, eu vim para a cidade estudar, enfim, fiz faculdade, acabei chegando ao Senado, mas antes de assumir aqui, um amigo meu perguntando, falaram que eu era evangélico e tal, quando falou que era da igreja presbiteriana, ele falou, não, espera aí que eu vou ligar para um amigo meu. E ligou para o Maurício, lá em São Paulo. E o interessante é que o Maurício perguntou como é que eu tinha tido acesso, como eu tinha conhecido o evangelho. Eu falei, olha, eu venho de pequeno. Fui lá na escolinha da igreja e comecei a contar. E falei para ele, olha, na região de Guiratinga, na década de 70, tinha um reverendo, o reverendo Amador. E eu vi que ele embargou a voz. É aí que eu fui descobrir, era o pai dele. Então vocês vejam que coincidência, né? Uma história emocionante, porque depois ele ficou até pensando que o Rony, o nosso amigo em comum, que era o Rony Márcio, teria contado para mim. Mas foi assim, uma total coincidência, e foi assim que eu acabei conhecendo o Maurício. Mas essa foi a história do meu primeiro contato com a igreja presbiteriana, contato da nossa família, e eu quis contar essa pequena história aqui, só para mostrar uma pequena parte do que é o trabalho da igreja presbiteriana e como ela revolucionou a minha família em particular. E como como fez isso com inúmeras pessoas por esse mundo afora. E concluindo, senhor presidente, eu posso dizer, sem sombra de dúvida, obviamente que isso foi um trabalho de Deus, Deus está aqui, mas que usou como instrumento o reverendo Amador para revolucionar a minha família, para colocar na cabeça da minha família a importância da educação, que naquela época, com 9 anos, minha família acabou me mandando para a cidade para estudar. Mas se eu não tivesse estudado, não tivesse tido acesso à educação, não estaria aqui. Isso foi, com certeza, uma obra de Deus que eu só tenho a agradecer, e agradecer essa família presbiteriana, esse trabalho maravilhoso que faz, esses irmãos abnegados que saíram lá na década de 70, rasgando esse Brasil afora, enfrentando doenças, atoleiros, e essa é a gratidão que tem e o sentimento que eu tenho pelo povo presbiteriano. Parabéns à igreja presbiteriana, parabéns ao povo presbiteriano, parabéns, senador, deputado Vitório Gala e todos os deputados que fizeram essa homenagem. Convido a todos também que estamos
fizemos a solicitação, mas no Senado a coisa um pouco morosa, para que a gente possa fazer, e uma homenagem também, eu, senador Magro Malta, senador Marcelo Crivella, lá no Senado no próximo mês, e o deputado Vitório Galli também já está convidado, todos os deputados aqui. Muito obrigado. Muito bem, depois do senador José Medeiros, agora vamos ouvir o senador do Rio de Janeiro, senador honrado Marcelo Crivella, que também fará o seu pronunciamento. Enquanto o senador se aproxima, queremos anunciar também com alegria a presença do nobre deputado Max Filho, também do Espírito Santo. Senhor presidente, deputado Gilberto, no nome do qual saúdo a todos os deputados, saúdo também Everaldo, presidente do PSC, meu irmão querido. Quero parabenizar o professor Vitório Galli, o André Moura, o próprio Gilberto por essa iniciativa extraordinária. Saudar o reverendo Roberto Brasileiro, agradecer a ele pela oração que fez por nós, pela presidenta Dilma, enfim, pelo Brasil. O reverendo Juarez Marcondes Filho, o presbítero Maurício, Zé Inácio, que com tanto brilho conduzem a igreja presbiteriana. Eu não poderia deixar de vir aqui hoje, meus irmãos queridos, dizer para o povo que nos assiste, de que a igreja presbiteriana, ela chega à minha terra um pouco antes, no século XVI, na ilha de Villegagnon. Ali se fez a primeira Santa Ceia do Brasil. E 3 calvinistas foram intrigados e assassinados. Foi derramado sangue inocente nas águas da Guanabara. Esse é o princípio da igreja evangélica do Brasil, hoje a maior igreja evangélica do mundo. Sociedade Bíblica Brasileira hoje tem um movimento 2 vezes maior do que a Sociedade Bíblica Americana. O Brasil envia mais missionários para o mundo do que todas as igrejas da Europa juntas. Há uma decadência imensa no Evangelho em todas as partes, não no Brasil. Aqui as igrejas crescem, já somos 43 milhões de brasileiros. Tudo isso surgiu com o trabalho anônimo, abnegado, de 3 irmãos nossos que deixaram o luxo, o conforto da Suíça, em obediência a João Calvino, vieram nos evangelizar. Eles fizeram o ato mais nobre que um cristão pode praticar, que é o sacrifício da sua própria vida. Aquele exemplo não morreu, jamais morrerá. O deputado do Sergipe, nobre líder do PSC, ele disse aqui que nós vivemos um relativismo, que então, aqui nessa casa se afronta a família, se afronta a nossa fé, mas eles jamais irão vencer o sangue derramado de nossos irmãos, que pulsa nos nossos corações. Muito obrigado. E agora vamos, com muita alegria, ouvir o coral feminino da Igreja Presbiteriana de Brasília, que estarão apresentando a Pedra Fundamental e Jesus, Alegria dos Homens. Enquanto as nossas jovens se preparam, eu quero com muita alegria fazer uma homenagem também especial a um presbiteriano aqui de Brasília, que é o nosso querido Daniel Lemos. Cadê o Daniel? Daniel está por aqui. Daniel é um grande companheiro aqui de Brasília e foi um daqueles que nos trouxe a ideia de fazermos esta reunião. Portanto, tudo isso está registrado no céu, Daniel. Ok? Portanto, mais uma vez, meus parabéns. E agora vamos ouvir o coral da Igreja Presbiteriana.
E agora vamos chamar os senhores deputados. Nós temos aqui, para falar em nome do PMDB, o deputado Silas Brasileiro. Agradecemos a apresentação do nosso coral feminino e daqui um pouco elas voltam novamente para cantar, fazer novos louvores e vão apresentar Meu Deus Grandioso é. Deputado Silas Brasileiro. Meu caro presidente Gilberto, queria cumprimentar meu irmão querido Roberto Brasileiro Silva, presidente da nossa Igreja Presbiteriana do Brasil, Dr. José Inácio. É uma alegria tê-lo aqui conosco, presidente do Conselho Deliberativo do Mackenzie, reverendo Juarez, nosso secretário da Igreja Presbiteriana. Cumprimentar o Dr. Maurício, é uma alegria revê-lo. Cumprimentar senhores senadores, deputados, demais ilustres convidados para essa sessão solene. Dizer que é com muita alegria que nós voltamos a esta tribuna depois de 6 anos, quando estávamos aqui comemorando 150 anos, Leonardo, da nossa Igreja Presbiteriana do Brasil. E hoje é um momento ímpar. 156 anos da Igreja Presbiteriana do Brasil e 145 do Instituto Mackenzie. Queríamos cumprimentar os autores do requerimento, o deputado Gilberto Nascimento, André Moura e o nosso deputado professor Vitório Gali. Dizer que para nós um momento ímpar como esse, que registra a chegada ao Brasil do primeiro missionário, Ashbel Green-Simonton, jovem, idealista, aqui veio para dar a sua contribuição, abrindo o trabalho missionário da Igreja Presbiteriana em nosso país. Viveu um tempo muito curto, 8 anos de vida, mas deixou aqui o registro da sua passagem, da sua história. Uma obra de fé, e uma obra, quando é realizada pela fé, ela continua normalmente, e nós podemos ver os frutos que têm sido colhidos ao longo desses anos. Depois, nós tivemos alguns que sucederam. 25 anos depois, João Bolle, que no interior de Minas Gerais, do meu estado, continuou aquele trabalho magnífico. Em 1933, na minha cidade de Patrocínio, fundou-se a primeira escola que veio fazer com que, além da religião, nós também trouxéssemos a educação para o nosso povo, Instituto Bíblico Eduardo Leme. Isso foram marcas extraordinárias da nossa história, da história do presbiterianismo do Brasil. Mas a obra não parou. E nós tivemos então a oportunidade de vermos a fundação do Instituto Mackenzie. Mackenzie é filho da Igreja Presbiteriana do Brasil. Isso nos honra sobremaneira poder falar de uma escola que é referência em toda a América Latina, de uma escola que tem prestado relevantes serviços na formação educacional do nosso povo nas mais diversas áreas. E tem, acima de tudo, dado a oportunidade, desde a sua fundação, de receber alunos de qualquer origem. Foi no Brasil a primeira escola que recebeu filhos de escravos, para assim dar-lhes a educação necessária. Nós não temos nenhum preconceito religioso no nosso Instituto Mackenzie. A nossa Universidade Mackenzie, ela dá total liberdade à pesquisa e não fazemos nenhuma discriminação de credos, mas procuramos aplicar no dia a dia uma educação esmerada, uma educação não só na formação intelectual do cidadão, mas também um exemplo de conduta humana que, sem dúvida alguma,
faz a diferença entre os demais educandários do nosso país. O princípio que nós pregamos, a rigidez com que conduz a disciplina no nosso Instituto Mackenzie, faz com que a nossa universidade possa sim ser uma referência para todo o povo brasileiro. E povo brasileiro, como disse os nossos senadores, que precisam tanto, não só da educação, mas precisam muito mais do despertar para o civismo. Vivemos hoje uma situação totalmente diferente daquela que deveria ser preconizada por cada um de nós, representantes do povo. Mas acreditamos e continuamos trabalhando para uma sociedade mais justa, mais fraterna, mais participativa, com oportunidade para todos. Concluindo, nós queríamos deixar aqui uma mensagem de otimismo. Nós acreditamos num país cada vez melhor, mas para isso, necessário se faz não programas grandes como às vezes nós lançamos, buscando que no saneamento básico vamos resolver o problema do Brasil, no transporte vamos resolver o problema do Brasil. Nós temos que começar pelo coração do homem. Aí sim será a grande transformação do nosso país. Nós continuamos, pastor Everaldo, orando pelo nosso país. E se Deus assim o permitir, dias melhores haverão de acontecer. Respeitamos de uma maneira muito firme a democracia. Achamos que perdemos muito tempo aqui nesse parlamento, discutindo ações que realmente não nos cabe discutir. Deveríamos deixar que outras pudessem continuar esse trabalho e nós nos dedicarmos a projetos que pudessem contribuir para que essa nação crescesse, desenvolvesse e pudesse ter oportunidades cada vez maiores para os seus filhos. Registro aqui então com muito entusiasmo, com muita alegria, os 156 anos da Igreja Presbiteriana do Brasil e os 145 anos do nosso Mackenzie. Muito obrigado. Muito bem, depois do nosso deputado Silas Brasileiro, eu gostaria de, com muita alegria, apresentar aqui o nosso sempre ministro da Agricultura, ministro Antônio Cabreira. Seja muito bem-vindo e a nossa homenagem, a nossa salva de palmas. Vamos agora ao Espírito Santo ouvir o nosso deputado pelo PSDB nessa casa, deputado Max Filho. Quero saudar toda a mesa, na pessoa do presidente Gilberto Nascimento, deputado Vitório Galli, saudar o presidente do Supremo Concílio da Igreja Presbiteriana do Brasil, o reverendo Roberto Brasileiro, saudando o reverendo Juarez, cumprimentando os dirigentes do Mackenzie, professor Maurício, professor Zé Inácio, saudando a todos que participam dessa sessão solene, senhoras deputadas, senhores deputados, senhoras e senhores. Eu sou membro da Igreja Presbiteriana do Brasil, desde 1987, quando me converti na primeira Igreja Presbiteriana de Vitória, aos pés do reverendo Hernandes Dias Lopes, com quem dei meus primeiros passos, meu conterrâneo, capixaba como eu. Sou membro da Igreja Presbiteriana da Glória, lá em Vila Velha, do presbitério de Vila Velha. A Igreja Presbiteriana, para mim, foi a porta do céu. É uma igreja que professa a fé evangélica, é uma igreja apostólica, que tem o legado dos apóstolos do nosso Senhor Jesus Cristo, é uma igreja reformada, que saúda desde os 95 pontos da Reforma Protestante, lançada a 31 de outubro de 1517, por Martim Lutero. É uma igreja que também saúda a fé reformada, especialmente a que foi sistematizada a partir de João Calvino,
com aquela grande contribuição dada por João Calvino. A Igreja Presbiteriana do Brasil, ela repete a fé calvinista e, apesar de não ter sido Calvino o autor dos 5 pontos calvinistas, mas a Igreja também, de certa forma, se alinha a essa perspectiva doutrinária. Quais sejam? E se me faltar algum, por favor, os professores estão na mesa, me socorram. A depravação total do ser humano. O ser humano é um ser incapaz de querer estar com Deus, querer tudo que Deus quer, desejar a excelência da vontade de Deus. Portanto, o homem é incapaz por si mesmo de querer se aproximar de Deus. Segundo ponto, há o chamado incondicional, a eleição incondicional. Deus não vê nenhuma condição no ser humano para que Deus se agrade do ser humano e o chame, e o restaure, e o salve. Portanto, a eleição incondicional. Deus, por sua graça, por sua misericórdia, chama o ser humano criado à sua imagem e semelhança e o redime na pessoa de Cristo Jesus na cruz do Calvário. A expiação limitada é o terceiro ponto calvinista, porque Jesus veio salvar todo aquele que nele crê. Jesus veio salvar. Não veio possibilitar a salvação, não. Ele veio salvar. E a expiação é limitada porque é para todo aquele que nele crê. Quem o rejeitar, também assuma as suas consequências. A graça é irresistível, é o quarto ponto. Quando Deus chama irresistivelmente, o homem não consegue se opor ao chamado irresistível de Deus. E o quinto ponto, aí os professores certamente me ajudaram aqui, o quinto ponto, a perseverança dos santos, que na verdade não é nenhum santo que persevera, mas é a perseverança de Deus nos santos. Eu acho que a igreja tem sido herdeira desse legado importante. É uma igreja missionária, é uma igreja que continua pregando o evangelho não apenas em terras brasileiras, mas além fronteira. É uma igreja com muito trabalho na área social, na evangelização. Para concluir, senhor deputado. Já me alonguei. Enfim, é uma igreja que tem procurado servir a Deus, servir ao povo, servir à nação brasileira. Viva a Igreja Presbiteriana do Brasil. Parabéns por essa data tão importante. Deus abençoe a todos. Nesse momento, depois do deputado Laércio Oliveira, depois do deputado Max Filho, vamos a Sergipe com o deputado Laércio Oliveira, que falará em nome de Solidariedade. Bom dia, meus irmãos, minhas irmãs em Cristo. Quero dizer que eu estou muito feliz hoje. Minha igreja presbiteriana estará aqui presente no plenário da Câmara dos Deputados para celebrar essa data tão especial, 156 anos da nossa igreja, das igrejas presbiterianas e os 145 anos do nosso Colégio Mackenzie. Eu vou, com a permissão de todos, quebrar um pouco o formalismo para não tomar muito tempo dos senhores. E quebro esse formalismo cumprimentando o presidente, o meu presidente, o Roberto Brasileiro, pastor Roberto Brasileiro, e quero dizer que eu estou muito feliz porque hoje o pastor Roberto Brasileiro fez uma oração exatamente aqui, nesta tribuna. Foi por isso que eu vim aqui. Não quis ir para o outro lado, para ser contagiado, como todos nós fomos contagiados com a oração dele, e este plenário está precisando dessa oração. E a palavra que ele deixou aqui, eu espero que ecoe, fique aqui, nesse ambiente, porque o Brasil precisa de Deus.
O Brasil precisa das igrejas evangélicas, o Brasil precisa de oração, o Brasil precisa, na verdade, curvar-se diante desse Deus que eu creio e que nós cremos, todos nós cremos. Eu fui batizado na igreja presbiteriana no início da minha vida. Pastor Donald, hoje no céu, ele me batizou na igreja presbiteriana central de Aracaju. Depois, a minha vida toda, a minha juventude, eu fui guiado pelo pastor Neemias Araújo de Carvalho, um grande presbiteriano, o melhor pastor presbiteriano do Nordeste brasileiro, o missionário do sertão que abriu várias igrejas, construiu várias igrejas no sertão de Sergipe. E hoje o meu pastor é o reverendo Ronildo Farias, da igreja presbiteriana Sião, aonde participo semanalmente dos trabalhos lá da minha igreja. Eu sou muito feliz por ser presbiteriano. A coisa que eu mais gosto na minha igreja é que minha igreja não tem dono, o dono é Deus. Isso me coloca numa situação extremamente feliz e confortável. Eu quero dizer aos irmãos que a minha vida toda foi pautada nos ensinamentos da palavra de Deus, num culto doméstico que sumiu das nossas casas, na escola dominical, onde a gente compartilha dos irmãos das nossas experiências, compartilha da palavra de Deus, aprofunda o nosso conhecimento, e é exatamente nessa palavra que a gente encontra os caminhos para trilhar uma vida melhor, uma vida decente, uma vida digna, temendo exatamente a palavra de Deus, usando ela como a nossa regra de fé e prática. Eu uso a palavra de Deus como regra de fé e prática e tenho o privilégio de viver nesse ambiente, de compartilhar de tantos irmãos que creem exatamente naquilo que eu creio. Isso torna o nosso ambiente aqui no parlamento muito melhor. Portanto, eu vim aqui apenas para dizer isso, da minha alegria, da minha felicidade de assistir o meu Mackenzie crescer, levar a educação para esse país que precisa tanto de educação. Se o Brasil tiver educação, nós teremos um país melhor para os nossos filhos, para os nossos netos, para a geração futura que virá. Então, receba todos que fazem a direção do Colégio Mackenzie, da Igreja Presbiteriana do Brasil, receba o meu carinho, meu respeito, a minha admiração, acima de tudo, o meu orgulho e a minha oração. Esse orgulho é um orgulho santo, viu, gente? E a minha oração é que Deus nos conserve cada vez mais assim, firmes na fé e dispostos a contribuir com o nosso próximo e com o nosso país. Deus abençoe a todos. Muito bem, nesse momento, eu vou convidar aqui o deputado Alan Rick, pelo PRB. Logo depois, o deputado havia solicitado também para falar em nome do bloco o pastor Marco Feliciano, depois deputada Raquel Muniz, pelo PSC, depois pelo bloco do PMDB, deputado Leonardo Quintão. Senhor presidente, senhoras e senhores parlamentares, digníssimos membros, irmãos da Igreja Presbiteriana do Brasil, representantes do Instituto Presbiteriano Mackenzie, muito me alegra ocupar a tribuna desta casa para falar nesta data tão importante desta justa homenagem às igrejas presbiterianas do Brasil e aos 145 anos do Instituto Presbiteriano Mackenzie. Exalto, antes de tudo, a bela iniciativa dos nobres deputados, professor Vitório Galli, André Moura, Gilberto Nascimento, que preside a mesa, pelo arranjo desta digna sessão solene. Parabéns, senhores deputados. As origens históricas do presbiterianismo remontam aos primórdios da Reforma Protestante no início do século XVI, com Martinho Lutero na Alemanha e João Calvino na França, tendo iniciado suas atividades a partir do questionamento de certos dogmas controversos da Igreja Católica na época. A Igreja Presbiteriana do Brasil é uma federação de igrejas que tem em comum uma história e um padrão de culto e de louvável vida comunitária. Com sua grande história de amor e de fé, de engajamento, a Igreja Presbiteriana vem crescendo sem proselitismo, pois seu propósito não é provocar adesões,
mas sim encontrar um lugar para ser útil à causa de Cristo, sem sacrifício de sua tranquilidade espiritual e sem transigir quanto aos princípios que norteiam a sua firme posição doutrinária. Em sua missão, a Igreja Presbiteriana age com firmeza, mas sem sectarismo, pois abomina a ideia de que os demais ramos do protestantismo, os quais dignamente militam em nosso país, não defendam igualmente a integridade do dogma. A definição pela qual luta e age é a pregação fiel da palavra de Deus, a celebração permanente das ordenanças cristãs e um padrão de vida moral mantido pelo exercício da disciplina bíblica. Por tudo isso, louvamos grandemente a função missionária da Igreja Presbiteriana, bem como suas incansáveis obras de assistência social e a preparação cuidadosa que tem para com seu ministério. E é com imenso orgulho que falo agora sobre o Instituto Presbiteriano Mackenzie. Aliás, o presidente do PRB, Dr. Marcos Pereira, é um ilustre estudante do Instituto Mackenzie, formou-se em Direito pela Mackenzie e é um dos grandes defensores e entusiastas do Mackenzie em todas as suas palestras. Ele sempre fala com muito carinho do Instituto Mackenzie. As atividades começaram no longínquo ano de 1870, quando o casal de missionários George e Mary Chamberlain chegou à cidade de São Paulo. Já no ano seguinte, construíram a Escola Americana, o embrião do Colégio Mackenzie, que abrigava igualmente os filhos de escravos e de famílias tradicionais. No ano de 1876, então instalada na esquina das ruas de Ipiranga e São João, a Escola Americana implantou o curso de Filosofia e o antigo curso normal. Em 1879, o reverendo Chamberlain adquiriu uma nova área em Higienópolis, iniciando ali uma nova fase. E foi nessa época que a boa fama da escola americana transcendeu os limites brasileiros e chegou aos ouvidos do advogado americano John Terrell Mackenzie, que deixou sua herança à Igreja Presbiteriana Americana para que se construísse no Brasil uma escola de engenharia. Desde então, o nome da instituição homenageada passou a ser Mackenzie. Para concluir, senhor presidente, em fevereiro de 1896 teve início o curso da Escola de Engenharia Mackenzie, com diplomas ainda expedidos pela Universidade de Nova York. Na década de 1940, foram criados novos cursos, como a Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras, Faculdade de Arquitetura e a Faculdade de Ciências Econômicas. Com essas 4 escolas superiores, em 1952, o Mackenzie é reconhecido como universidade pelo então presidente Getúlio Vargas. E em 1955, teve início a primeira turma da Faculdade de Direito. E visando a formação global de seus alunos, o Mackenzie oferece a oportunidade de permanecerem na instituição desde a educação básica até a pós-graduação, em níveis de especialização, mestrado e doutorado nas unidades de São Paulo, Alphaville, Tamboré, Campinas, Brasília e Rio de Janeiro. Portanto, para mim é uma grande honra prestar esta justa homenagem em nome do PRB, a Igreja Presbiteriana do Brasil e o Instituto Presbiteriano Mackenzie. Quando morei em Roraima, nos anos de 1993 a 1995, foi na Igreja Presbiteriana, eu sou batista de origem, mas foi na Igreja Presbiteriana onde congreguei durante esses quase 3 anos e onde me senti muito abraçado pelo pastor Alfredo, pela pastora Sandra. Meu abraço ao pastor Joaquim Barbosa, que preside a Igreja Presbiteriana no estado do Acre, a todos os meus irmãos presbiterianos. Longa vida à Igreja Presbiteriana, que Deus nos abençoe e ao Instituto Mackenzie. Muito obrigado, senhor presidente. Nós temos mais 4 oradores inscritos. Eu vou solicitar então que vão falar 2, aí logo em seguida o coral canta mais um hino e nós encerraremos com os outros 2. Vou convidar agora o deputado Marco Feliciano, que falará em nome do bloco do PSC. E depois nós temos a deputada Raquel Muniz, deputada Renata de Abreu e deputado Antônio Jacome e deputado Leonardo Quintão. Deputado Marco Feliciano, que já está aqui à tribuna para o seu discurso. Sim.
Senhor presidente, em nome do deputado Gilberto Nascimento, a quem muito nos orgulha presidir nessa sessão, quero cumprimentar aqui a todos os proponentes dessa manhã tão especial para todos nós aqui no Congresso Nacional e parabenizar já de antemão a Igreja Presbiteriana e o Colégio Mackenzie pelo brilhante trabalho que vem fazendo ao longo da história. Senhor presidente, Vossa Excelência sabe muito bem que eu sou um evangelista, né? Embora tenha título de pastor, o meu coração é o coração de um evangelista. E nesses anos servindo a Deus, desde os 13 anos pregando o Evangelho, hoje com 43, 30 anos ministrando o Evangelho de Cristo, em mais de 70 países do mundo, eu tenho muitas experiências para contar, mas uma delas marcou muito meu coração. No ano de 2009 eu fui convidado por um grupo na cidade de Zurique, lá na Suíça, para participar de um evento muito especial dos 500 anos de Calvino. E tive a oportunidade de ser um dos preletores daquela noite. E foi algo inusitado, porque, embora havia várias igrejas ali tradicionais e de outras ramificações, deixaram que um evangelista pentecostal falasse. E eu abri o meu coração dizendo sobre a grande importância de homens como Calvino, como Zwinglio, como Knox, né? Um triunvirato do evangelho que durante 88 anos, num período de reforma, trouxeram vida para aquela Europa que hoje, infelizmente, precisa ser ressuscitada. Então, o trabalho desses evangelistas modificaram o pensamento de uma história, mudaram a história do mundo. A influência de Calvino dentro da Suíça, por exemplo, é tão forte, quem conhece a história sabe disso, de todas as cidades que existem na Suíça, não há uma única cidade que carregue no nome dela qualquer tipo de idolatria. Tudo isso pela influência do Evangelho e da forma piedosa e inteligente aplicada por Calvino através das suas grandes pregações. Oxalá vivêssemos dias semelhantes àqueles. Quem dera Deus levantasse hoje grandes reformadores como aqueles. Até porque a geração que vivemos é uma geração que vive dentro de um relativismo estranho. E esse relativismo acaba, por vezes, pisando e tripudiando em cima de tudo aquilo que esses grandes homens deixaram para nós como legado de evangelho, de pureza e de transformação de corações e vidas. Eu sei que nós temos hoje um mundo muito plural e principalmente da nossa nação brasileira, e quando falamos do movimento evangélico, alguns têm até vergonha de dizerem que são evangélicos. Embora haja muitas divergências e muitas coisas nos separam, mais são as coisas que nos unem. E o que nos une nesta manhã aqui foi o sangue de Jesus Cristo derramado na cruz do Calvário e a pregação do evangelho dito por esses homens. Toda a história do movimento protestante começa e tem a sua raiz, muitas vezes citamos apenas o grande reformador Lutero, mas começou basicamente 100 anos antes, com um outro alemão também, um alemão chamado João Hus, que toda a história do protestantismo deve se lembrar dele, um homem que teve coragem de peitar no seu tempo uma religiosidade fria, que estava destruindo de fato aquilo que é transcendental dentro do coração do homem. Foi o corpo dele queimado pela Inquisição que trouxe o despertamento sobre todo mundo de que era possível viver uma fé viva mesmo no mundo que estava em trevas. Foi o grito desse homem no meio das chamas que moveu o coração de uma pequena aldeia na Alemanha e daí incendiou-se todo mundo. Me lembro como se fosse hoje, nos áureos anos de faculdade de teologia, quando estudava sobre a eclesiologia, a história da igreja, e o professor, cheio de paixão, gritou para nós dizendo a frase áurea dita por esse homem debaixo das chamas, né? Ou melhor, dentro das chamas, quando ele disse: hoje vocês matam um ganso, porque ele era o menino que vendia os gansos do seu pai na sua adolescência. E ele grita: mas daqui a 100 anos nascerá um cisne que ninguém poderá matá-lo. 100 anos depois nasce Martinho Lutero. E é Martinho Lutero que, mesmo tendo uma série de contraversões dentro de si, uma série de crises existenciais, que encontra Cristo no meio da penumbra. E é ele quem vai gritar para todos nós que o justo viverá da fé. Então, depois de todos esses encontros com Cristo, esses homens inspiraram uma geração inteira, uma geração de intelectuais. Eu costumo dizer que no nosso tempo não faltam pregadores. Pregadores temos bastante, graças a Deus, mas faltam pensadores na igreja. Mas não pensadores de uma vertente estranha, mas pensadores que pensem como Cristo. Então quero aqui parabenizar a Igreja Presbiteriana por tudo que ela representa nesse nosso mundo e deixar aqui apenas um pequeno senão a respeito do Instituto Mackenzie, pelo qual eu tenho um profundo respeito, que tem as suas origens e as suas bases em Cristo. Tivemos aqui dentro da Câmara Federal e no Senado, inclusive há pouco tempo atrás, alguns encontros com algumas pessoas que vieram a esta casa representar o Instituto Mackenzie. E ao representar o Instituto Mackenzie em debate sobre o aborto, foram completamente contrários àquilo que nós pensamos sobre a vida, que é um dom dado direto por Deus. Está aqui meu irmão Leonardo Quintão, que brigou ferrenhamente
porque as pessoas saíram gritando para concluir, senhor presidente, me perdoe extrapolar, saíram gritando pelos corredores do Senado, dizendo, está vendo? Nem todos os crentes são tapados, nem todos os evangélicos são tapados, existe um grupo que apoia o aborto de crianças, e essa pessoa veio falar em nome do Mackenzie. Outro senão, o Instituto Mackenzie sempre faz grandes debates, e nos seus debates nunca convidaram um de nós, parlamentares, para ir lá falar alguma coisa sobre o que nós pensamos, no Estado laico, no Estado de Direito, mas já levaram opositores terrenos ao nosso trabalho aqui dentro dessa casa, como um deputado que sempre luta contra as nossas causas, que é dono de alguns projetos que simplesmente ferem a família brasileira, que está sempre lá sendo aplaudido pelos alunos do Mackenzie. Por favor, não esqueçam as suas origens, não esqueçam as coisas principais da nossa vida. Jesus é o Senhor. E termino aqui citando um dos versículos mais lindos que Calvino batia no peito e baseou quase todas as suas doutrinas, né? O Salmo 139, verso 16, quando Davi diz que o Senhor o contemplou no ventre da sua mãe, mas que todos os seus dias estavam escritos no seu livro antes mesmo desses dias existirem. Parabéns a todos vocês, muito obrigado. Depois do deputado Marcos Feliciano, vamos então ouvir o deputado Leonardo Quintão, de Minas Gerais. Siga a deputada Raquel Muniz. Logo depois, o coral estará se apresentando também. Bom dia a todos e bom dia a todas. Eu quero, com muita alegria, geralmente eu falo da outra tribuna, porque eu sou do PMDB. Essa tribuna aqui é de partidos de oposição ao governo, PSDB, Democrata, mas pela fala do deputado Laércio Oliveira, que subiu nesta tribuna, que o reverendo Roberto Brasileiro orou aqui hoje. Então eu venho aqui também para homenagear o nosso querido, amado reverendo Roberto Brasileiro, na qual eu o cumprimento e cumprimento a todos da mesa, que já foram cumprimentados aqui várias vezes. Quero parabenizar o professor Vitório Galli, o André Moura e o Gilberto Nascimento pela homenagem. Eu vim aqui com muita alegria dizer também que eu sou presbiteriano. Tive a alegria de me casar na primeira igreja presbiteriana de Governador Valadares, no dia 15 de janeiro de 2000. Governador Valadares é uma das cidades mais quentes, se não for do mundo, mas do Brasil, certamente dia 15 de janeiro estava muito quente. Mas eu tive a oportunidade ali de ser abençoado por Deus. Deus colocou na minha vida uma família presbiteriana. Eu tive a honra e a alegria de aceitar Jesus na Igreja Assembleia de Deus. Meus pais são batistas, minha mãe já é falecida, e casando na Igreja Presbiteriana, eu tive a oportunidade de ver a bênção de Deus na família cristã. A minha esposa Poliana, da qual eu mando um abraço, digo a ela que eu a amo profundamente, que a cada dia eu a amo mais, para ver o que o Evangelho faz na vida de uma mulher. Cuidando dos meus filhos, cuidando da casa, sendo uma mulher de oração. E ali eu casei com a Poliana. Tive a oportunidade de conhecer o meu sogro e minha sogra, senhor Renato Fraga e dona Carmen Fraga. Pude ver a bênção de uma mãe na vida de seus filhos, que é a Poliana, o Rodrigo e o Davi. E ali eu pude aprender e entender o que o Evangelho fala na Bíblia, que é a bênção de Deus sobre a família. Ali eu pude ver que os vícios que eu adquiri no mundo, a minha esposa não tem, o meu cunhado não tem. Pude ver que o meu sogro e a minha sogra, que foram criados também no Evangelho de Jesus Cristo, não tinham aqueles vícios. E quando Jesus Cristo entrou na minha vida, graças a Deus me deu a oportunidade de conhecer quem é Ele, tirou a cegueira dos meus olhos, me deu a oportunidade de entender o que está escrito na Bíblia. Deus me curou e está me curando todos os dias dos vícios deste mundo. E eu dou toda a honra e toda a glória à Igreja Presbiteriana do Brasil, reverendo Roberto Brasileiro. Quero aqui cumprimentar e mandar um beijo fraterno ao meu pastor Jeremias Pereira, da 8ª Igreja Presbiteriana de Belo Horizonte. Para tanto, meus irmãos, eu agradeço a Deus também
de estarmos no Brasil. Muitos de vocês sabem, mas os que não sabem, o povo cristão é o povo mais perseguido aqui na terra. Nós temos cristãos na África, no Oriente Médio, que estão sendo perseguidos, que estão sendo mortos por professar a fé em Jesus Cristo. Mas nada neste mundo irá nos impedir de proclamar a nossa fé, pois só Jesus é o Senhor. E o nosso Deus irá nos dar condição, já encerrando, meu irmão Gilberto, de perseverar na nossa fé. Louvo a Deus por estar no Brasil, no Congresso Nacional, na tribuna da Câmara dos Deputados, podendo dizer que Jesus Cristo é o Senhor, podendo aqui celebrar o Instituto Mackenzie, celebrar a Igreja Presbiteriana do Brasil. Meus irmãos, precisamos de orar pelo nosso país. Estamos vivendo um momento na nossa história recente dos mais difíceis, e só Deus pode nos dar o caminho. Aqui neste Congresso, na Câmara dos Deputados, só Deus pode dar o caminho no Senado Federal. Só Deus pode dar o caminho para a presidenta Dilma, para que nós possamos prosperar no Brasil. Mais de 1 milhão de brasileiros já perderam os empregos este ano. Se nós, políticos, se nós, encerrando, não tivermos aqui sensibilidade, outros milhões de pessoas irão perder os seus empregos. Então, meus irmãos, oremos pelo nosso país, como foi feito aqui pelo reverendo Roberto Brasileiro, e clamo a Deus para que nos dê o caminho, para que nos dê a direção, para nós acertarmos o caminho do nosso país. Muito obrigado. Jesus Cristo é o Senhor do Brasil. Nesse momento também a palavra com a deputada Raquel Muniz. Porém, enquanto a deputada vai à tribuna, eu quero com muita alegria anunciar aqui a presença de convidados especiais também. O deputado Celso Nascimento, pastor da Igreja Quadrangular, secretário nacional da Igreja Quadrangular, que vem também se juntar às homenagens do Mackenzie nessa tarde, ainda nesta manhã. Também o deputado de São Paulo, o deputado Márcio Camargo, o deputado Ramalho da Construção também, o assessor Carlinhos e também o pastor Levi, que nesse momento representa uma das grandes convenções da Assembleia de Deus do Brasil, que é presidida pelo pastor Carlos, que também vai se juntar a esta homenagem do Mackenzie nesta manhã. A todos os meus parabéns e vamos festejar juntos esse momento muito importante para toda a comunidade da Igreja Presbiteriana. Deputada Raquel Muniz, de Minas Gerais, que falará pelo PSC de São Paulo. De Minas Gerais. Quero saudar uma pessoa aqui hoje de maneira muito especial. Eu tenho certeza que ele deve estar muito feliz com o nosso PSC, pastor Everaldo. Com certeza ele sabe que o PSC tem a sensibilidade de estar fazendo essa homenagem aqui hoje na Câmara Federal. Então, cumprimentando o pastor Everaldo, nós cumprimentamos todos os pastores e queremos cumprimentar também nosso querido deputado Vitório Galli, deputado André Moura, nosso líder aqui na Câmara Federal, o deputado Gilberto Nascimento, nosso sempre presidente, o reverendo Roberto Brasileiro da Silva, reverendo Juarez Marcondes Filho, presidente Dr. Maurício Melo de Menezes, da Universidade Mackenzie, presidente José Inácio Ramos, do Conselho Deliberativo do Instituto Presbiteriano Mackenzie. São duas homenagens muito importantes. A Igreja Presbiteriana, ela se faz presente também na minha cidade, em Minas Gerais, Montes Claros, e tem um trabalho de evangelização muito grande através da igreja. Mais do que isso, trabalham também na educação, fazendo o papel, muitas vezes, de governo. E ali, as crianças, além da educação formal, elas têm uma formação cristã importante, que falta hoje em muitas escolas brasileiras. Então, essa homenagem aqui hoje, 150 anos da Igreja Presbiteriana, 145 anos do Instituto Mackenzie, é verdadeiramente o Brasil está reconhecendo através da Câmara Federal este importante trabalho. E hoje, além de homenageá-los, eu quero fazer um pedido para todas as igrejas. O Brasil inteiro está participando dessa homenagem. Orem pelo Congresso Nacional,
orem pelo nosso presidente Eduardo Cunha, para que nós, parlamentares, possamos dar o melhor de nós. E aqui é uma casa que eu tenho certeza que hoje ela sai abençoada com a presença de cada um de vocês que está aqui. Em especial, nesse mês de outubro, as mulheres, com o seu canto maravilhoso. E isso faz presente também lá na minha cidade. Senhoras também, que participam, evangelizando através da voz, através do canto. Eu acho que dessa forma a gente evangeliza muito mais. Então, parabéns a todos vocês, mulheres, que cuidam da casa, que cuidam da família, assim como o nosso PSC tem essa preocupação com a família. As mulheres, pastor Everaldo, elas têm essa preocupação em cuidar da família, mas encontram tempo ainda para cuidar da comunidade. Então, a todas vocês, mulheres e homens das igrejas presbiterianas do Brasil, o nosso agradecimento, o nosso muito obrigada. Que Deus possa abençoar cada um de vocês. Muito obrigada. Muito bem, deputada Raquel. Nós vamos aqui fazer uma pequena inversão. Acho que vamos deixar com que o coral possa fazer o encerramento desse evento, ok? Nós temos mais só 2 deputados inscritos, dos vários que pediram a palavra, mas outros já haviam falado em nome do seu partido. Mas vamos agora convidar a deputada de São Paulo, deputada do partido do PTN, para falar em nome do seu partido, deputada Renata Abreu, e em seguida, deputado Antônio Jacome. Bom dia a todos. Bom dia, Nossa Excelência, meu amigo vereador, deputado Gilberto Nascimento. Estou te denegrindo, que é de manhã, estou acordando, viu? É que foi a vida toda, fui vereador, grande parte da vida, então isso ficou no meu currículo. Muito obrigado, né? Me honra muito. Eu fiz questão de estar aqui presente nesse dia tão especial. Fui aluna do Instituto Presbiteriano Mackenzie e foi essa instituição que despertou o meu interesse pela política. Então, se hoje eu estou aqui, muito se deve a essa instituição que hoje completa seus 145 anos. Então, eu fiz questão de vir aqui hoje neste plenário, parabenizar por todo o trabalho. Eu sou uma grande defensora da educação, acho que a solução do nosso país depende dessa bandeira, né? Gosto muito da frase do ilustre Paulo Freire, quando diz que a educação, ela transforma pessoas, e pessoas mudam o mundo. Então, eu acho que esse é o caminho do nosso país, a investir em educação, e tanto o Instituto Presbiteriano Mackenzie como a igreja tem um papel fundamental na formação de pessoas, na formação de princípios, de valores tão importantes para essas gerações que vêm vindo e todas as outras. Então, eu vim aqui deixar brevemente as minhas felicitações, o meu parabéns pelo trabalho de vocês, que Deus continue iluminando a vida e o caminho dessas instituições que tanto agregam para as nossas gerações, para as futuras gerações que cada vez mais vêm aí lutando pelo nosso país, viu? Meu muito obrigado e um grande abraço a todos. E o último deputado inscrito, o deputado Antônio Jacome, que vai falar pelo PMN. Enquanto isso, nós queremos com muita alegria também registrar a presença de alguém também que veio se juntar a todos nós nessa homenagem, deputado Olival Marques, deputado estadual do PSC do Pará. Seja também bem-vindo a essa casa e vamos nos alegrar juntos nesse momento. Deputado Antônio Jacome, com a palavra. Presidente Gilberto Nascimento, deputados André Moura, deputado professor Vitório Galli, quero primeiro parabenizá-los por tão brilhante iniciativa de homenagear uma instituição, por que não dizer 2 instituições tão sérias, tão conceituadas como a Igreja Presbiteriana e o Instituto Mackenzie. Cumprimentar o reverendo Roberto Brasileiro da Silva, nosso amigo, sempre vai ao meu estado, Rio Grande do Norte, já é potiguar por adoção. Cumprimentar o reverendo Juarez Marcondes Filho, secretário executivo do Supremo Concílio da Igreja Presbiteriana, presbítero Maurício Melo, presidente da Universidade Mackenzie,
e o presbítero José Inácio, presidente do Conselho Deliberativo do Instituto Presbiteriano Mackenzie. Cumprimentar todos os pastores aqui, em nome do meu amigo pastor Everaldo, cumprimentar os demais deputados e dizer que a presença da Igreja Presbiteriana nesta manhã e do Instituto Mackenzie, nesta Casa do Povo, simboliza, representa a organização, a seriedade e a idoneidade. Nenhuma instituição passa dos 150 anos de uma história, de uma trajetória retilínea no seu comportamento, na sua estrutura, se não for fundamentada em bases sólidas. A história do presbiterianismo no Brasil se confunde com a própria história do início da pregação da fé evangélica no país. E essa história é uma história de lágrimas, é uma história de suor e é uma história de sangue também. Os nossos pioneiros, muitos deles, pagaram com a própria vida, foram torturados, foram perseguidos por professarem uma fé nova que não era aceita nem pelas autoridades de então, mas não negaram a fé, plantaram a semente e, como diz a parábola da semente, não sabendo como, essa semente germinou, brotou, frutificou, e hoje a fé evangélica no Brasil é uma realidade presente em pelo menos 30% da população brasileira. Como assembleiano, desde a minha mais tenra idade, eu sempre acompanhei e admirando a história do presbiterianismo no Brasil. Posso imaginar quantos paradigmas, quantos tabus, por exemplo, o Instituto Mackenzie teve que quebrar. Há 145 anos, um instituto com uma orientação evangélica, rompendo tantas barreiras, sendo discriminado. Posso vislumbrar, numa memória retrógrada, esses primeiros alunos sendo taxados de protestantes, de capas verdes, de tantos adjetivos jocosos peculiares ao início da nossa história. Mas o profeta menor já havia recomendado: ninguém despreze o dia das pequenas coisas. E o pensador complementa dizendo: se hoje você vê a flor, agradeça a semente de ontem. Obrigado à Igreja Presbiteriana do Brasil pela semente genuína do Evangelho. Obrigado aos nossos pioneiros, a nossa mais renhida homenagem e a certeza de que não fora a presença evangélica no Brasil, este país estaria muito mais devastado, muito mais carcomido do que como está. Portanto, do alto dessa... Para concluir, senhor presidente, citar o que diz a palavra de Deus. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, eu ouvirei dos céus e sararei a sua terra. Bem-aventurada a nação, cujo Deus é o Senhor. Deus sare a nação brasileira. Parabéns, Instituto Mackenzie, parabéns, Igreja Presbiteriana. E agora, para encerrar o nosso momento, nossa sessão, eu convido a todos a assistir à apresentação do Coral Feminino da Igreja Presbiteriana de Brasília, Louvores do Coração, apresentando Meu Deus Grandioso é. Enquanto elas se posicionam,
Eu gostaria de, com muita alegria também, anunciar aqui a presença do reverendo Itamar Ximenes, capelão do Colégio Presbiteriano Mackenzie em Brasília e pastor da Igreja Presbiteriana em Jardim Botânico, em Brasília. Também do reverendo Obedes Ferreira da Cunha Júnior, presidente da Agência Presbiteriana de Missões Transculturais e pastor da Igreja Presbiteriana Nacional de Brasília. Antes de encerrar a presente sessão, essa presidência quer agradecer a presença de todos os senhores. Ouvir um hino como esse realmente nos emociona. Num plenário em que aqui nós temos tido grandes embates esses dias, nervos tão aflorados, pessoas que às vezes, ouvindo o clamor e as dificuldades que a sociedade está vivendo, e que aqui chegam e logicamente fazem os seus discursos. Ouvir uma voz como essa neste plenário, eu tenho certeza, meu querido Roberto Brasileiro, que a sessão de hoje vai ser muito diferente, porque este ambiente estará tomado pelo Espírito Santo de Deus. Eu quero agradecer a oportunidade que tive de nesta manhã estar aqui podendo falar alguma coisa. Quero, numa época em que a sociedade está tão conturbada, com uma decadência moral tão grande, e aqui ouvimos
que só há um remédio, é a palavra de Deus para ver essa sociedade mudada. Eu louvo a Deus pela vida de cada um dos irmãos presbiterianos. Aqueles que nesta manhã aqui estiveram para festejar, para agradecer a Deus por este momento e principalmente nesta casa, que é a casa em que o povo brasileiro se faz representar aqui através de cada um dos seus deputados, daqueles que foram eleitos aí pelo Brasil inteiro. Numa sociedade em que, infelizmente, na sua decadência, precisa tanto desta palavra. Vocês são os pastores aqui presentes, os obreiros aqui presentes, aqueles que foram vocacionados para cuidar do ensino e nessa tão bela instituição que é o Mackenzie. Estão todos de parabéns e com o grande compromisso de levar essa palavra, entendendo que a mudança desse país não se dará simplesmente pela caneta da Presidente da República que assina os seus decretos ou pelos projetos votados nesta casa. A solução deste país está também naqueles joelhos que se dobram pelas madrugadas para pedir a Deus que abençoe essa nação, que abençoe os seus governantes. Nós, deputado Silas Câmara, e eu vou ainda lhe conceder um minuto mesmo nesse encerramento, nós que temos visto nesta casa tantas vezes reuniões e aqui completas de ministros do governo, e eu fico imaginando que nesta manhã também nós temos, pastor Everaldo, aqui um grande número de ministros. Não são ministros que simplesmente precisaram se unir a um partido político ou mesmo caminhar com um candidato ou uma candidata à presidência da República para depois ganhar a eleição e simplesmente tornarem-se um ministro. Foram pessoas que, independente de filiação partidária ou de caminhar com algum candidato à presidência da República, foram convidados, mesmo às vezes em um chão de fábrica, ou mesmo no seu local de trabalho, ou mesmo seus bancos escolares, foram convocados para serem ministros. Não ministros de um governo que perece, de um governo que termina, de um governo que tem tempo para acabar, mas um governo eterno, um governo que, esse sim, serão ministros por toda a vida. E como eu costumo dizer, quando a trombeta tocar, nós seremos todos recolhidos e ali ouviremos: vinde benditos de meu Pai, que é isso que tenho preparado para vós. O ministério de vocês é eterno, porque vocês são ministros de um Deus eterno, que não se corrompe, não erra e que nunca vai terminar o seu reinado. Que Deus abençoe. Mas antes de terminar, deputado Silas, que estava em uma das comissões dessa casa, e hoje as comissões funcionam pela manhã, os deputados todos nas suas atividades, deputado Silas, que veio correndo, mas chegou aqui para também nos dizer alguma coisa. Por favor, deputado Silas, do estado do Amazonas. Senhor presidente, eu quero, em primeiro lugar, agradecer a Deus a oportunidade de poder ter conseguido chegar a tempo ainda de abraçar Vossa Excelência e a todos aqui presentes, meus irmãos, minhas irmãs, a paz do Senhor Jesus Cristo a todos, a todas. É um prazer muito grande poder estar vendo esse momento tão feliz dessa casa, de recebê-los para celebrar mais um ano de existência dessa belíssima obra que vocês fazem junto conosco para Deus no Brasil e no mundo. Quero saudá-los na pessoa do pastor José João, pastor presidente da Igreja Presbiteriana no estado do Amazonas, grande companheiro, faz uma bela obra social, e eu tenho certeza absoluta que ele nesse momento deve estar olhando para o Congresso Nacional e enxergando uma importância estratégica que essa casa tem. Porque aqui, tendo o Sentinela de Deus, traz também a luz do Evangelho através de um evento como esse, que mostra para o Brasil que nós temos dimensão e importância de reino celestial, como disse o deputado presidente, meu querido amigo Gilberto Nascimento, mas também que nós somos respeitados nesse mundo terreno pelo aquilo que fazemos, o Evangelho luz, o Evangelho sal. Esse Evangelho que de formas diversas ajuda a manter esse país de pé, andando para frente e olhando para cima, porque de lá é que vem a nossa redenção. Deus abençoe a todos, muito obrigado. Muito obrigado, deputado Silas, que Deus possa abençoá-lo também. Presença também aqui no plenário da nossa deputada Mariana, lá de Rondônia, que não vai poder fazer mais
uso da palavra, porque infelizmente já estamos encerrando, e também o nosso querido deputado Igor, do Estado de São Paulo. Sejam todos bem-vindos. Bom, neste momento nós só temos a agradecer a Deus, agradecer aqui aos nossos companheiros, professor Vitório Galli, nosso André Moura, ao nosso querido reverendo, que está muito acima de deputado, Roberto Brasileiro da Silva, nosso querido reverendo Juarez Marcondes Filho, o presbítero Dr. Maurício Melo, presbítero José Inácio Ramos, enfim, e a todos vocês que estiveram aqui nesta manhã, abrilhantando e abençoando esta casa. Que Deus abençoe também o meu querido Davi, e cumprimentar Davi, cumprimento todos os demais presbiterianos do Mackenzie, que Deus possa realmente abençoar vocês e sintam-se nesta casa como membros desta grande família, que é a família do Parlamento Brasileiro. Neste momento, portanto, está encerrada a presente sessão. Vamos ficar em pé aqui, por enquanto. Uma foto, todo mundo em pé.